Sextou, hein? Aqui sextou. Sextou e a gente tá em mais uma meia hora de prosa, que eu digo que é um projeto artístico, jornalístico e etílico. Como é que vocês estão por aí? Brinde a todos. A gente tá começando ouvindo Gilberto Gil. E propositalmente, pelo momento que a gente vive, Beta enviou uma solicitação. Acho que ela enviou. Tu sextou, mas tu não sextarás. A gente tá ouvindo Gilberto Gil e propositalmente a gente tá ouvindo Pessoa Nefasta. Eu acho que nessa época essa música diz muita coisa. Esse disco aqui, Raça Humana, tem uma capa bem legal, vários olhos. Foi lançado por Gil em 1984. E desse disco saíram alguns sucessos. Saíram alguns sucessos de Gilberto Gil. Gilberto Gil, que é indiscutivelmente um dos maiores nomes da música popular brasileira. Embora por questões ideológicas, ultimamente algumas pessoas têm falado mal de Gil, de Caetano, de Chico. Infelizmente algumas pessoas têm misturado um pouco a questão de arte e de política. Não, Antônio, você não vai pedir não, deixa que eu peço. Eu peço, você só vai aceitar. Bom, esse disco foi gravado em 1984 e tem duas curiosidades sobre ele. Além de alguns sucessos, como eu disse, além desse que a gente está ouvindo, Pessoa Nefasta, foram sucessos Raça Humana, Tempo Rei, que eu particularmente sou fã, daqui a pouco toca Tempo Rei aí. E tem uma versão com o Lobão posterior, que é muito bonita, tanto quanto com Gil. E vamos fugir veio desse disco aqui. E duas curiosidades muito interessantes desse disco é a dedicatória que Gil dedica a Hit. Eu acho que não vai dar para vocês lerem, mas está aqui embaixo. Esse disco é dedicado ao Hit. E a segunda questão é que foi a primeira vez que Gilberto Gil não usou violões nos seus discos. Ele usou apenas guitarras. Tempo Rei. Melhor de Gilberto Gil, eu também acho. Também acho que Tempo Rei, não vou dizer que é a melhor, porque é muita coisa para dizer que é melhor. Mas Tempo Rei está entre as melhores, certamente, está entre as melhores. Aí esse disco foi o primeiro disco que Gilberto Gil não usou violões, usou apenas guitarras elétricas. E aí o crítico Carlos Eduardo Lima diz que para ele esse aqui é um dos mais importantes discos do rock nacional. E um ano depois desse disco, Gilberto Gil estava no Rock in Rio. Bom, vamos lá. Vamos começar e Jefferson tá por aí? Acho que Jefferson tá por aí. Jefferson tá por aí. E eu vim aqui, eu vou começar com uma provocação. Quer dizer, eu já estou aqui com uma provocação. Eu acho que já é uma provocação. O meu figurino, eu vim com a camisa da DC. A DC Comics. Bora doido! Gigi Liz dizendo que na verdade é Maurício Batista. Maurício, cria vergonha. Toda live eu preciso dizer, cria vergonha, Maurício. E eu tô com a camisa da DC. E uma caneca também da DC, da Liga da Justiça. E aí vai a provocação pra... Eu sou decenalta.
E eu sei que Jefferson é Marvete, como muita gente é Marvete. E as pessoas geralmente costumam dizer que a Marvel é melhor que a DC. E a minha provocação inicial nesse programa de hoje é exatamente dizer que, na minha opinião, eu amo a Marvel, mas a DC é melhor. E só para fazer essa provocação, eu vim com essa camisa da DC, a Detective Comics, originalmente, hoje é DC Comics mesmo. E por que eu acho que a DC é melhor que a Marvel? Aí, Tempo Rei tocando. Vamos aumentar um pouquinho o Tempo Rei. A pedido de Ana Giovanna, eu vou aumentar o Tempo Rei. E eu volto a falar da DC e da Marvel. De Perpétuo, socorrei, nesse momento principalmente. Bom, vamos lá. Por que eu acho que a DC é melhor que a Marvel? Se a gente pegar o universo DC e o universo Marvel no cinema, eu também concordo que a Marvel é melhor. A Marvel fez grandes blockbusters. Cadê? Minha produção ainda mais tá com a caneta e o papel ali para anotar. Já transformar as velhas formas de viver. Essa frase é fantástica. Quer dizer, eu acho que a música toda Tempo Rei é muito boa. Escutem Tempo Rei. Escutem Tempo Rei com Gilberto Gil. Aqui atrás está passando Luke, o gato Jedi. Luke. Senhoras e senhores, este é Luke, o gato Jedi. Eu acho que ele vai estragar a minha radiola. Meu Deus, lá vai ele. Mas se fosse um cachorro tinha quebrado tudo, não é um gato. Enfim. Então, se for comparar o universo DC e o universo Marvel no cinema, as produções da Marvel são melhores. Filmes como Vingadores, Capitão América, Homem de Ferro, até os que não estão nos estúdios Marvel, mas que fazem parte da Marvel nos quadrinhos, né, os que estão na Fox. A Fox foi comprada pela Disney também, então deixam de estar na Sony, como Homem-Aranha, o X-Men, Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico não, Quarteto Fantástico a gente deixa de lá. Principalmente o último. A gente vê que os filmes da Marvel são mais bem produzidos. Gêmeos de Adorim. Gelei aqui, Jefferson. Evaldo entrou. Evaldo, como é que tá aí? Como é que tá teu copo, Evaldo? O meu tá cheio. Já é o seco. Então a gente geralmente, quando fala em Marvel e DC, a gente pensa no cinema. Mas Marvel e DC não são só cinema. E quando eu digo que a DC é melhor que a Marvel, vamos lá. A DC perde pra Marvel no cinema. Eu admito, perde. Mas o melhor filme de super-herói já produzido, aos meus olhos, é o Cavaleiro das Trevas. O segundo filme da franquia. É dirigido por Christopher Nolan, interpretado por Christian Bale. O Batman. Pra mim, o melhor filme de super-herói já feito na história do cinema. Mesmo assim, vocês não bebem, eu bebo. Tá aqui, Evaldo, ó. Puro malte, tá? Puro malte. Os quadrinhos são maravilhosos. Exatamente, Léo. Então, quando você vai para os quadrinhos, as histórias da DC são mais bem construídas. As histórias da DC, elas têm mais fundamentação e mais princípio, meio e fim. Elas têm uma sequência melhor. Então a DC ganha da Marvel, perde da Marvel no cinema, mas ganha nos quadrinhos, que é onde inicia todo esse processo. Mas se a gente sair do cinema e das HQs, e a gente for para a TV, a gente vai ver que a DC ganha mais 2 vezes na TV. Só que está dizendo ali, pode crer. Pois é, eu também acho, pode crer mesmo, por isso eu estou definindo a DC aqui. As animações da DC são muito melhores. Liga da Justiça Sem Limites, Liga da Justiça, Batman, Shazam. E além das animações, as séries da DC são melhores do que as séries da Marvel. As séries da DC, e eles conseguiram construir dentro da televisão uma coisa que eles não conseguiram fazer no cinema, que foi fazer um universo compartilhado. Quando eles construíram Arrow, depois o Flash,
depois a Supergirl, e aí juntaram tudo em Crise nas Infinitas Terras, Lendas do Amanhã. Então a DC ganha mais uma vez nas séries. E ganha nos games, embora eu não jogue videogame, mas pelo que eu andei lendo, andei verificando, ganha nos games. Até porque a DC tem os melhores personagens. E eu vou deixar uma coisa aqui pra gente refletir sobre Marvel e DC. Pense comigo. O som do vinil é bom, esse chiado que o vinil. Ravena, eu também adoro a Ravena, Léo. Adoro a Ravena. Bom, vamos lá. Mudando de assunto de Gil e de Marvel e DC, eu acho que hoje tem uma pauta que não tem como fugir dela. Nós já fizemos, depois que a gente iniciou essa questão do projeto Uma Meia de Prosa, nós já fizemos 7 encontros. Desses 7 encontros, 3 a gente teve que falar de queda de ministro. Hoje mais um ministro caiu. O segundo ministro da Saúde em menos de um mês. Lucas Gatidai está miando ali, não sei se vocês estão ouvindo. Nelson Taj hoje pediu demissão do Ministério da Saúde. Ele completaria um mês, dia 17. E quando ele assumiu, nós estávamos fazendo um episódio desses aqui. E é interessante que a gente pontue algumas coisas sobre essa queda do ministro que pediu para sair. Dos 3 últimos ministros, e foram todos 3 em uma sexta-feira, e nós estávamos aqui para conversar com vocês e debater, está protestando contra Bolsonaro. Esse pesadelo não tem fim. Giovana Butor está protestando contra Bolsonaro. Jefferson, escutei Luco batendo panela. Não, foi César Augusto procurando comigo. É o meu filho mais velho. Luco é o filho mais novo. Esse é o segundo ministro em menos de um mês que cai. E embora ele não tenha dito o motivo de ele estar saindo, a queda de Nelson Taj era uma coisa que... acho que é isso, não sei. Enfim, a queda do ministro era uma coisa que estava prevista desde o último final de semana. Desde os últimos acontecimentos. Quando o ministro dava uma coletiva, e ele é informado através de um jornalista que está ali para fazer perguntas. E ele é informado de que, através de um decreto, o presidente da República coloca algumas outras atividades como essenciais, inclusive cabeleireiros, salões de beleza, academias, e ele não sabia, o ministro não sabia, ele é informado ali, a partir de outras declarações feitas pelo presidente da República, sobretudo contrários ao distanciamento social, em que o ministro já havia se pronunciado ser a favor, e que o presidente também, mais uma vez, defendendo o uso da cloroquina, da hidroxicloroquina, no tratamento da Covid-19, quando o ministro disse que não havia estudos científicos que comprovassem a eficácia e a eficiência desse medicamento. Então, a saída do ministro era prevista. Ele pediu para sair. Mas se ele não pedisse para sair, podem ter certeza, ele seria saído. É verdade que nós sabemos, o presidente da República disse isso. Ele vem dizendo isso há algum tempo, né? Desde quando ele começou o embate com o ex-ministro Sérgio Moro, que para mim nunca foi herói. Aproveita e convida o Taj, ele agora tem tempo. Eu espero que ele não tenha tempo, não. Eu espero que ele esteja cuidando de um monte de coisa que ele tem que fazer aí. Só mostra o nível de doença mental e sadismo da coisa. Informe quem está na presidência. Taj não sorriu quando entrou nem quando saiu. E o presidente ainda dizendo que ele manda, e realmente manda. Quem manda é o presidente. Mas o presidente não manda sozinho. É importante que se diga que nós vemos uma democracia presidencialista, mas não um presidencialismo absoluto. Nós temos a importância do Congresso Nacional. E se a gente prestar atenção, e a independência dos poderes, se todos nós prestarmos atenção, até nas monarquias, os monarcas
reis ou imperadores, eles precisam de assessores. Um rei nunca decide nada sozinho. Não existe no mundo moderno aquela máxima palavra de rei. Até porque, na grande maioria dos países em que há monarquia, os reis são apenas chefes de Estado e não chefes de governo. Mesmo voltando na história, todos os grandes líderes, eles precisam de assessores. Porque o presidente da República não é obrigado a conhecer de tudo. O presidente da República, ele não é obrigado a entender de economia, de saúde, de educação, de saneamento básico. Ele é obrigado a ter uma visão global da coisa, mas ele não precisa se aprofundar. Para isso, ele nomeia os seus assessores. E por isso que os assessores existem. Para auxiliar o presidente da República em suas decisões. É interessante que a gente pense numa coisa. É o segundo ministro da Saúde que cai em menos de um mês, quando nós atingimos mais de 14 mil mortos. Mais de 14 mil brasileiros mortos. E parece que a única preocupação que existe na presidência da República é: não discordem de mim. É muito absolutismo isso. Lá, como a gente diz lá no sertão, é muito donice do mundo. A queda do ministro estava prevista por posicionamentos contrários, sobretudo distanciamento social e o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina. Esse aqui é o remédio que o presidente da República mostrou em rede nacional, dizendo que era a cura da Covid-19. Talvez até seja. Não sou médico, não posso entrar nesse mérito. Talvez até seja. Mas não existem estudos científicos que comprovem que isto daqui amenize qualquer efeito da Covid-19. Eu adoraria que amenizasse. Como vocês viram, eu tenho em casa. Minha esposa toma esse remédio todo dia. Ela precisa. E vários brasileiros também precisam. Pacientes de malária, pacientes do lúpus. O problema é que depois que houve essa divulgação desse medicamento, ele inflacionou nas farmácias. Em algumas ele sumiu. Inclusive, no sistema de distribuição público, ele passou a ficar difícil. Aqui em Campina Grande, passou quase um mês sem que o medicamento existisse para distribuição. Eu atribuo isso a essa propaganda de que o medicamento mostrado pelo presidente da República é a cura milagrosa. Eu adoraria que fosse. Como eu disse, eu tenho em casa. Minha esposa deve estar imune, porque ela toma todos os dias. Não é bem isso que a ciência diz. Essa queda do ministro tem um outro aspecto que a gente precisa colocar aqui, que foi atualizada a lista de comunistas. As pessoas que idolatram o presidente da República, eles têm uma tendência a dizer que todo mundo que discorda do presidente da República é comunista. Não. Não é. Taishi não é comunista nem nunca foi. Mandetta não é comunista nem nunca foi. Nunca vai ser. Sérgio Moro não é comunista nem nunca foi. Como diz o Capitão Nascimento, nunca serão. Por um simples motivo, a gente precisa entender que quem discorda de Bolsonaro não é necessariamente comunista. Porque para discordar de Bolsonaro, não é necessário ideologia política. Para discordar de Bolsonaro, é necessário apenas bom senso. É isso. Bom, vamos fazer o nosso convite para a gente trazer o nosso entrevistado. Nosso entrevistado é Antunes Ferreira da Silva, professor universitário lá da UFCG, filósofo. Tá aqui, Antunes. Ele possui a maior virtude do mundo, que é ter nascido em São José de Pilatos. Olha aí. Oi, boa noite.
Boa noite. Ele tá meio arrupiado, mas é assim mesmo, viu, pessoal? Meu filho, 2 meses sem cortar o cabelo. Pior Sem cortar época, o cabelo a que você pior tem. época pra careca é quando deixa o cabelo grande. Careca não pode ter cabelo grande. Isso foi contigo, viu, Evaldo? Todo Bom, vamos careca, lá. Antunes. todo careca que tá aí sabe do que eu tô falando. Tem alguns aqui que eu já vi aqui. Antunes, Jefferson, embora não admita. Não sei se Dudu tá aí. Mas tem uma galera. Antunes, vamos lá. Sim, bora. Antunes Vieira Silva. Bora Ó, tomar água dele? como eu costumo dizer aqui, é um projeto artístico, jornalístico e etílico. Alguém falou alguma coisa aqui que eu não consegui ler. Bom, enfim, vamos lá. A produção está com papel e caneta ali. Antunes é professor da UFCG, professor de filosofia. E a gente vai começar falando o seguinte, Antunes. Eu vou fazer a pergunta, você se apresenta se assim achar necessário e responde. Qual a importância nesse momento de pandemia, de isolamento social, de tanta coisa, o ministro da Saúde cai, o governo faz isso, o governo faz aquilo. Qual a importância do pensamento crítico, do senso crítico, no momento atual? Boa noite, galera. Para quem não me conhece ainda, eu sou Antunes. O povo diz que eu sou filósofo, sou professor de filosofia. Eu costumo me apresentar como filho de Deta de Antônio Caqueiro. Mas estudei um tempo aí filosofia e hoje eu dou aula lá no UFCG realmente, né, de filosofia e sociologia na Escola Técnica de Saúde, no ensino médio, mais especificamente falando. Severino, o pente não entra mais. Tu é careca, tu sabe como é quando o cabelo é grande. Agora, quando a gente fala, por exemplo, escuta algumas falas que, para mim, elas me inquietam. É falar que o governo atual não tem projeto, são um bando de louco, são tudo doido. Mas se a gente pensar direitinho, isso não é verdade, isso é mentira. Eles não são loucos e eles têm um projeto, sim. Na verdade, o papel da filosofia hoje em dia, por isso que ela é extremamente criticada e rechaçada e refutada, mas há um paradoxo nisso, daqui a pouco eu acho que a gente vai falar sobre isso, é porque ela clareia a ignorância. E claramente o projeto de poder que está em jogo e em curso hoje no Brasil é um projeto que tem por escopo, por base, a ignorância. Cultive a ignorância, faça as pessoas acreditarem no madeira de piroca, em kit gay e em taixe comunista, que é um dos grandes empresários da saúde privada do Brasil. E então você passa a acreditar que são todos, a gente começa a taxar de todos loucos, quando na verdade não são. Muito pelo contrário. Eles são muito articulados, num jogo de narrativas muito bem concatenado, por sinal, e acabam apelando para outros modelos de convencimento, e infelizmente esses modelos acabam pegando centenas e milhares de irmãos nossos, brasileiros, vários bem intencionados, mas vários do mais profundo, unidos do mais profundo mau caratismo existente na humanidade, que acabam se convencendo e repetindo essa baboseira. E, nesse sentido, eu ainda sou um defensor da crítica, da criticidade. Ora, se todo mundo tivesse uma veia crítica antes de espalhar uma fake news, nós não teríamos tanta desinformação como nós temos. E nós temos, ao menos, 7 canais noticiando a Covid-19 desde março, quase que diuturnamente. Se você não gosta da Globo, passa na Record, vai para a Band, vai para Canção Nova. Acho que a Covid-19 só não é notícia no canal do Boi. Não sei porquê, né? Qualquer coincidência deve ser semelhança, né? A Covid só não é notícia no canal do Boi. Mas em qualquer outro canal, patrocinado ou não patrocinado pelo governo atual, é informação de chuva. E ainda assim nós temos um povo, assim, metade do nosso povo na ignorância. Nós temos amargado 48%, 46% de isolamento social, justamente porque o projeto que nós temos é um projeto de ignorância. Deixa eu falar um pouco sobre a tal da cloroquina, porque eu dou aula numa escola de saúde
e a gente se intera muito sobre isso. Então, saiu aí dois estudos, um feito na Inglaterra, outro feito na Espanha, onde 4 grupos de pacientes foram testados com cloroquina. Veja bem, 25% era testado com cloroquina e azitromicina, 25% só com cloroquina, 25% só com azitromicina e 25% sem nenhum deles. Sabe quais foram os 2 grupos que mais teve infarto e morte? Os grupos que foram tratados com cloroquina. Então, se nós não podemos concluir que ela presta para o tratamento da Covid, nós já podemos concluir por pelo menos 2 estudos sérios, divulgados em jornais sérios, que ela não serve para a Covid-19. Mas o que é que está por detrás disso? E aí qualquer pessoa pode fazer o Google. Pesquisem se o dono do laboratório que fornece cloroquina e hidroxicloroquina no Brasil, a campanha de quem ele financiou. E se a gente for para o insano Mo, que é o presidente dos Estados Unidos, que o próprio é dono de um dos laboratórios que produz cloroquina nos Estados Unidos. Então, o que é que está por detrás da propaganda? Lobby. Lucro. Ora, quanto era uma caixa desse remédio antes da pandemia de Covid? E quanto é agora? E as centenas de pessoas... A gente tem contato, Antônio, só para ilustrar isso aí. A gente tem algum contato, porque, como eu disse, eu conheço algumas pessoas que tomam, né, o remedinho curador tá aqui. E a gente viu relatos, eu vi relatos de pessoas, é claro que não é a regra, mas eu vi relato de pessoas que não precisaram comprar, mas encontraram o remédio à venda a mais de R$400, quando antes dessa divulgação ele custava 50. É claro que você encontra hoje lá 70, 80, dependendo da farmácia, mas já foi vendido a 400. E quem saiu lucrando com isso? O dono do laboratório que produz, é óbvio, simplesmente porque ele está como seu garoto propaganda, não precisa nem pagar propaganda em nenhum canal, é simplesmente o presidente da República, mais ignorante do que tudo no mundo, que eu acho aí tem outra curiosidade. Não obstante este jovem translocado não aparecer em nenhum debate, mas no único que ele apareceu, e nas sabatinas que ele ainda conseguiu ir, antes, né, daquele episódio trágico ou falso, sei lá, um dia a história vai provar, daquela facada, né, em Minas Gerais, antes daquele episódio, todas as perguntas, ele se esquivava de todas. Ele não era especialista em nada, ele não era especialista em segurança pública, ele não era especialista em saúde, ele não era especialista em educação, muito menos em economia. Ele não era especialista em nada, porque ele ia ter um ministro para cada área, que era o que ele falava, qualquer pessoa pode ir procurar, a sabatina da Globo News, por exemplo, é suficiente para provar isso. Hoje, ele sabe de tudo, ele domina tudo. Sobretudo saúde. E qualquer autoridade no assunto é desmentida e retirada se não for conivente ou abaixo da sabedoria dele. Aí, Júlio César, tem uma coisa que eu acho interessante. Tem um filósofo brasileiro que ele tá na Espanha. Não sei se ele correu com medo do governo, como vários já fizeram isso. Mas está lá. Ele está lá na Espanha. Eu, particularmente, gostaria muito que os nobres corajosos ficassem no Brasil, porque a gente precisa enfrentar mesmo aqui, não é correr, não. Apesar que a vontade de correr é grande, mas enfim, tem outro assunto. Esse filósofo chama-se Henri Brugalho. Vocês podem até encontrar, ele tem canal, lança vídeo aí quase toda semana, ou 2 por semana, coisa parecida. Escreveu um livro com a filha do mentor intelectual do bolsonarismo. O mentor intelectual do bolsonarismo, todo mundo sabe, é aquele ser inominável que mora na Virgínia, salvo engano, nos Estados Unidos, porque sequer pode voltar ao Brasil, porque tem alguns processos, salvo engano, até mandado de prisão em aberto no Brasil, então não pode voltar no Brasil. E ele influencia o mundo de lá, especialmente o Brasil de lá. Veja bem, Henri Brugalho, eu já comprei o livro no pré-lançamento, já foi lançado, já cheguei, já li e tudo mais. Então, o que é que ele diz? Ele diz, o bolsonarismo não aceita. E essa seita, ele trabalha o projeto da ignorância como projeto de poder. Ora, veja bem, nós sabemos que a política é uma briga, uma luta entre, ora, um projeto de poder, ora, um projeto de bem comum.
Você vai analisar na história e alguns vão dizer que isso já passou. Hoje em dia nós temos muito fortemente a política como um projeto de poder. Há algumas vertentes políticas que pensam também no bem comum, não apenas no poder. Especialmente eu sou esquerdista, né? Eu sou esquerdista, então eu acredito muito que o campo progressista pensa, além de um projeto de poder, também tem um projeto de bem comum. Veja bem. Esse projeto, a política, portanto, contemporânea, ela é pautada numa racionalidade mínima. Existe uma racionalidade nela. O que acontece é que precisou se substituir essa racionalidade para que a gente consiga convencer as pessoas. E como foi que nós substituímos essa racionalidade? Trocando ela pelos mesmos critérios da religião. Não é à toa que o bolsonarismo é diretamente alinhado com as religiões, especialmente as religiões que são mais extremistas, literalistas. Veja bem, quais são os dois fatores de comprovação de uma tese religiosa? O afeto, a emoção e a crença. A racionalidade quebra esses três bases. Então foi preciso que nós quebrássemos, nós, é claro, eu não contribuí com isso, óbvio, foi preciso que nós quebrássemos a racionalidade da política tradicional e chamássemos ela de velha política, que é o discurso que está na boca do Biruliro, e então nós criássemos uma nova política. E essa nova política ela está fundamentada justamente nisso, no afeto, na emoção e na crença. Eu acredito, isso me toca, isso me emociona, e, portanto, morra qualquer